Olá! Eu quero compartilhar uma palavra que eu ouvi do meu pastor e eu vou tentar ser fiel a cada palavra que eu ouvi, porque nunca foi tão urgente dividir isso com vocês. Espero que reflitam e comecem hoje a mudar a sua história. É mais sobre enfrentar desafios e encorajá-los a dar passos de fé maiores. Porque lá nas histórias bíblicas, os gigantes não caíram do nada, as muralhas não caíram do nada, as tempestades não cessaram do nada e os ataques também não cessaram do nada. Então, como faz nós? O que fazer? É simples. Permaneça no lugar onde Deus te colocou. Deus te deu uma família? Então, não importa o que se levante contra, continue no lugar que Deus colocou você. Deus te deu um ministério, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma ideia. Permaneça no lugar que Deus colocou você. Porque as coisas não cessam do nada. Mas enquanto você permanecer, há esperança. Agora, se você recuar, a palavra diz: nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Lá em Hebreus 10:39. A gente precisa entender que não dá para viver milagres se a gente não der passos de fé. Milagres são reativos. Como a mulher do fluxo de sangue precisou entrar no meio da multidão para ser curada. Aquele cego que gritou: "Ei, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Tentaram até calar a voz dele. E aí ele gritou mais alto. Tem o paralítico que foi colocado pelos amigos por cima de um telhado na frente de Jesus. Ele viveu um milagre. Todos eles precisaram dar passos de fé. Porque para viver milagres, você precisa dar passos de fé. Uma fé ativa libera milagres reativos. Uma fé ativa libera o sobrenatural. Você dá um passo, o céu se move. Você dá um passo, o céu se move. Se eu ficar parado, no céu, omissão também é uma posição, sabia? Então, viver apático em relação às suas promessas é como viver sem promessa alguma. Viver apático em relação ao teu chamado é como viver sem chamado nenhum. Viver apático em relação ao que Deus prometeu é como se Deus não tivesse prometido nada. Hoje é dia de dizer: Deus, me perdoa se eu olhei para os meus gigantes mais do que eu olhei para você. Me desculpa se eu olhei para os meus problemas mais do que eu olhei para as minhas promessas. Hoje é dia da gente ressignificar algumas coisas. Não só falar da boca para fora, mas da gente crer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Seu poder que atua em nós. Que poder é esse? É simples. É o mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele mora dentro de você. Entenda uma coisa. O inferno, ele odeia você, odeia sua família e odeia suas promessas. Então, o inferno sempre vai tentar parar você, destruir sua família e fazer você desacreditar nas suas promessas. Agora, sabe qual é a boa notícia? Deus ama você. Deus ama os seus filhos, Deus ama a sua família, Deus sustenta suas promessas. E é por isso que nada foi capaz de separar você dele. Então, não se mova pela multidão. Não se mova pelo que dizem, não se mova pelo que pensam, não se mova pelo que os seus olhos te disseram, porque nós não caminhamos pelo que vemos, caminhamos pelo que cremos. A palavra de Deus continua sendo a base segura para construirmos os nossos dias. Agora, como obedecer se a gente não sabe o que Ele espera de nós? Como confiar se a gente ainda não discerniu a palavra que Deus tem para nós? Não desista, mas também não descanse. Enquanto você não discernir o propósito que você carrega, a razão pela qual você foi gerado,
aquilo que Deus tem para você, os projetos que Ele tem para você. Não descanse. Porque tem tanta gente ansiosa? Porque tem tanta gente com esse vazio existencial? Porque a gente acreditou numa mentira de que o sentido da nossa vida é ser feliz. Eu estava refletindo esses dias, vendo tudo que passei naquela época e tudo que eu conquistei e vivo hoje em dia, e agradecer a Deus por não ter acreditado nessa mentira. Tem muita gente sofrendo hoje porque em algum momento acreditou que o propósito da sua história é ser feliz. Então, se parece que alguém é mais feliz do que você, comece a questionar se de fato está vivendo a vida que deveria viver. O propósito da vida não é ser feliz. O propósito da vida é se tornar quem Jesus te chamou para ser. E isso, sim, vai fazer você feliz. O problema é que às vezes a gente vai em busca de consequências sem entender a causa delas. Tem gente querendo colher do fruto sem ao menos ter plantado. Tem muita gente correndo atrás da felicidade e depois de um tempo descobre que estava correndo atrás do vento. Se Deus é por nós, você sabe o que isso significa? Que Ele é por você. Se Deus é por você, a última palavra que dá é Ele. Quem provê é Ele. Quem te sustenta é Ele. Quem te esconde é Ele. Quem te guarda é Ele. Quem faz você prosperar, quem faz você avançar, quem faz você romper. E por que enfrentamos desafios? Porque isso é a vida adulta. Desafios, afrontas, batalhas, faz parte. Mas se você quiser algum conselho prático para você romper em fé nessas batalhas, não recuem em meio ao ataque. Não se apavorem durante as tempestades. Não deem acesso a quem não te dá destino. Eu amo essa frase do meu pastor. Não se distraia no meio do processo. Não perca a confiança na promessa. Não se esqueça, você não está sozinho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 16. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando. O nosso espírito vai se renovando dia após dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Guarde o seu coração, porque tudo passa. Tudo passa. Você tem enfrentado uma luta agora? E existem lutas que você achou que era o fim da sua história lá atrás. E hoje você sequer lembra. Então Deus está te falando agora, hoje. Ei, não coloque um ponto final quando o autor da sua vida continua escrevendo. Não trate como definitivo aquilo que é temporário. É porque a gente é ansioso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu estou gerando algo dentro de você. Não se preocupa, não tenha pressa, não fique ansioso, porque do nada tudo vai mudar. Eu amo o do nada de Deus. Acontecer do nada se torna visível aquilo que em secreto já está sendo gerado há anos dentro de você. Existe um processo para o cumprimento de cada promessa. Então, acalma o seu coração. Continue com seus olhos voltados a Jesus. Seja forte e corajoso. Se mantenha firme na fé. E do nada, você vai me contar o seu milagre. Tchau, tchau.